Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bola Quadrada, né? Hoje vamos falar sobre os jogos de ida da Champions League. Essa semana tivemos os jogos, né, das oitavas de final, jogos de ida, e vamos falar um pouco sobre os jogos, dizer, né, quem já está classificado, quem ainda tem chance, jogos difíceis, né? Então a gente vai fazer um apanhado aí sobre os primeiros jogos das oitavas da Champions League, ok? Vou falar logo pelo Bayern, né? Porque esse para mim já está classificado, já definiu o confronto. Primeiro jogo 6-1 na Itália contra a Atalanta. O Bayern atropelou a Atalanta, né? Olise mais uma vez com uma excelente partida. Olise vem em uma excelente fase no Bayern. É, Ele já jogava bem num time limitado do Crystal Palace, né? Agora achou jogadores de alto nível e aí isso potencializou absurdamente o futebol dele. Ele fez 2 gols neste jogo. Né? Stanisic fez um, o Gnabry fez um, o Nicolas Jackson fez um, já que o Kane não jogou, né? E o Musiala fez um. O Pasalic, né, fez o gol de honra da Atalanta. Então aqui não tem conversa, Bayern já nas quartas de final. Galatasaray e Liverpool. Esse foi um jogo mais pegado. Não foi um jogo de muita qualidade. O Liverpool não conseguiu jogar. O Liverpool vem oscilando muito na temporada, né? É de longe um Liverpool diferente dos Liverpools da temporadas passadas, né? Então teve uma queda aí muito grande do futebol praticado pelo Liverpool. E mais uma vez o Liverpool não conseguiu performar bem. Sofreu muito com as bolas aéreas do Galatasaray. O gol do Galatasaray sai numa bola aérea, numa cobrança de escanteio do Gabriel Sara, que está na pré-lista, né, do Ancelotti. O Osimhen ele desvia de cabeça e o Leminar completa fazendo o único gol do jogo. Galatasaray 1 a 0. O Liverpool teve chances de empatar, com o Ekitike, partiu sozinho em velocidade. O goleiro do Galatasaray fez uma excelente defesa. Quando o jogo estava 0 a 0 ainda, o Wirtz perdeu um gol sem goleiro. Uma saída errada do Galatasaray. O goleiro estava fora da área, praticamente. E ele chutou para fora. Né? Então, o Liverpool tem condições de reverter esse resultado. 1 a 0 contra, jogando em casa, é um resultado viável para o Liverpool reverter. Mas qual é o Liverpool que a gente vai ver na Inglaterra? Um Liverpool mais próximo do Liverpool das temporadas passadas ou o Liverpool inconstante dessa temporada? Ok? Então, vamos observar aí no próximo jogo o que vai acontecer, né, lá em Anfield. Outro inglês, dessa vez o Newcastle, né, jogando em casa, empatou com o Barcelona de 1 a 1. Jogo completamente imprevisível. O Barcelona não jogou bem a primeira partida. Foi um jogo tecnicamente ruim. Yamal muito bem marcado. Rafinha não esteve bem na partida. O Newcastle tinha mais iniciativa, tinha mais a bola. E o Barcelona tentava chegar em contra-ataques. E o jogo se encaminhava para o 0 a 0. Aos 40 do segundo tempo, saiu o primeiro gol. Um cruzamento do Murphy, né? E o Barnes completamente sozinho na pequena área, uma falha gritante da defesa do Barcelona. Finalizou e fez 1 a 0 Newcastle já no final do jogo. O, Tudo se encaminhava para uma vitória do Newcastle, mas aos 49, né, no último minuto dos acréscimos, Dani Olmo deu um traço no zagueiro dentro da grande área. O zagueiro deu o bote errado, ficou na saudade. Sofreu pênalti. Dani Olmo sofreu pênalti convertido por Yamal, dando números finais ao confronto, né? Newcastle 1, Barcelona 1. Esse golzinho no final aí de suma importância para o Barcelona,
que na minha visão é favorito para o jogo da volta e tem tudo para se classificar, né? Pela bola que o Barcelona joga em casa, pela quantidade de gols que o Barcelona faz, sofre muito também, né? O Barcelona sofre muito gol, mas normalmente acaba fazendo mais do que sofrendo, né? Então, se tudo for como normal, eu creio que o Barcelona passa no jogo da volta lá no Camp Nou, né? Que parece que já está liberado para jogo. Atlético de Madrid e Tottenham, né? Esse jogo, para mim também já está definido. Placar final 5 para o Atlético, 2 para o Tottenham. O jogo já começou com o Atlético dando 3 a 0 em 15 minutos. O técnico do Tottenham, né? Ele escalou o goleiro que só tinha feito 2 jogos na temporada para um jogo de Champions League de mata-mata. Deu no que deu. O goleiro, 2 falhas grotescas, 2 a 0 Atlético, uma falha do zagueiro que escorregou, 3 a 0 Atlético, né? Então praticamente os 3 primeiros gols do Atlético foram dados pelo Tottenham. E com 15 minutos de jogo, o técnico do Tottenham, né? Ele tirou o Kinski, substituiu o goleiro que ele colocou para o jogo importante desse, né? E isso pode acabar com a carreira do atleta, né? Se o cara não tiver uma cabeça boa para poder superar isso, pessoas próximas a ele, isso pode acabar com a carreira, né? Ser substituído com 15 minutos de jogo depois de 2 falhas. Isso me remete ao Karius, né? O goleiro do Liverpool, na época da final contra o Real Madrid. Se eu não me engano, foi na Champions 17-18, que o Alisson não pôde jogar, o Karius jogou, né? Acabou falhando. E depois disso, a carreira do Karius praticamente acabou, né? Ninguém mais fala do Karius. Eu confesso que eu não sei aonde o Karius está jogando, não sei nem se ele ainda está jogando, né? Mas isso acabou com a carreira dele, fato. E isso pode acontecer também com o Kinski, né? O goleiro do Tottenham, nesse jogo, beleza? Voltando ao jogo, 3 a 0 em 15 minutos, né? O Lenormand fez o quarto, 4 a 0, Atlético de Madrid. Pedro Porro conseguiu diminuir, 4 a 1. Álvares no contra-ataque fez o quinto, 5 a 1. E Solanke diminuiu, né? E o placar final 5 a 2 para o Atlético de Madrid. Na minha visão também, Atlético classificado, né? Espero que o Atlético tenha aprendido com o jogo do Barcelona, no qual ele deu 4 a 0 no primeiro jogo, Copa do Rei, e no segundo jogo tomou 3 a 0 e perigou perder a classificação, né? Então espero que ele tenha aprendido isso e no jogo da volta contra o Tottenham não tente jogar com o resultado debaixo do braço, saia para jogar para que possa facilitar a sua classificação, ok? Não dê sopra pro azar. Próximo jogo, Real Madrid e Manchester City. Aqui, para muitos, foi uma zebra, pois o City era considerado favorito para essa partida. O Real Madrid com muitos desfalques, né? Sem o seu principal jogador, o Mbappé. E quem botou o jogo debaixo do braço e resolveu foi o Valverde. 3 gols do Valverde numa noite mágica, né? Um hat-trick do Valverde. 2 dele, 2 golaços. E dificultou muito a vida do City para o jogo da volta, né? O City vai ter que jogar muita bola no jogo da volta para poder tirar 3 gols de diferença para o Real Madrid. Eu me arrisco a dizer que o Real já passou para as quartas, porque não é costumeiro o Real tomar 3 gols ou mais e não é costumeiro o Real não marcar. Então, o City pode até ganhar o jogo na volta no Etihad, mas na minha visão o Real passa para as quartas de final.
Outro inglês, dessa vez o Arsenal, que jogou contra o Leverkusen, lá na Alemanha. Jogo duro pro Leverkusen, duro pro Arsenal. Foi um jogo de poucas oportunidades. O gol do Leverkusen, que marcou primeiro, foi de bola aérea, ou seja, o Arsenal sofrendo do seu próprio veneno, numa cobrança de escanteio. O Endrich chegou completando no segundo pau, fez 1 a 0 para o Leverkusen. O jogo se encaminhava já para 1 a 0, né? Mas aos 85 o juiz deu um pênalti meio mandrake ali pro Arsenal, em cima do Madueke. E o Kai Havertz converteu, dando números finais ao jogo. Leverkusen 1, Arsenal 1. Jogo da volta. Creio que o Arsenal tenha plenas condições de reverter esse resultado. E, na minha visão, o Arsenal se classifica. Muitos colocam o Arsenal como favorito ao título. Eu não consigo colocar o Arsenal como favorito ao título da Champions. O Arsenal é um time que ganha jogos, mas é um time muito dependente de bola aérea. Então, eu não consigo enxergar o Arsenal como favorito à Champions, com um repertório tão restrito comparado, por exemplo, com o Bayern de Munique, né? Na minha visão, o Bayern hoje é o favorito para levar a Champions League. Okay? Bodoglin e Sporting. Agora vamos falar da sensação da Champions League. E fez mais outra vítima, dessa vez o Sporting, que tomou 3 do time da Noruega, né? O Bodoglin praticamente fez gol em todo mundo, né? É um time que fez 4 gols no City, fez 2 gols no Atlético de Madrid na Espanha, fez 2 gols no Dortmund, fez 3 gols no primeiro jogo contra a Inter de Milão, fez 2 gols no segundo jogo contra a Inter de Milão. Ou seja, é um time que joga para marcar, ele joga para fazer gol, independente de quem seja o adversário. Os gols do Bodo foram marcados aos 28 com o Fett de pênalti, aos 45 com Berg e no segundo tempo com o centroavante Hogg, que fechou a conta 3 a 0 para o Bodoglin. Jogo da volta. Por que eu considero o Bodoglin classificado? Justamente pelo que eu falei anteriormente. O Bodoglin joga para fazer gol. O Bodoglin jogou contra a Inter na Itália e conseguiu fazer 2 gols. Não jogou com o regulamento debaixo do braço, mesmo tendo ganho o primeiro jogo por 3 a 1. Então, na minha visão, o Bodoglin se classifica nesse confronto, né? Porque eu não creio que o Bodoglin vai jogar com o placar debaixo do braço. Para mim, o Bodoglin passa para a próxima fase. E o jogo, né, louco da temporada, ou desculpe, da temporada não, jogo louco da rodada, PSG 5, Chelsea 3, né? Foi um jogo lá e cá, os dois times atacando o tempo todo, né? O PSG oscila, né? Parece que às vezes o PSG não quer jogar ou não quer ganhar, fica com preguiça. Estevão ainda machucado, né, pelo Chelsea, não jogou. E o jogo foi pirotecnia pura, né? O PSG abriu o placar logo aos 9 com Barcola. Chelsea empatou aos 27 num bom passe do Enzo, né, para a direita. O Malo Gusto chegou sozinho, bateu cruzado. Um quase gol do Chelsea resultou num contra-ataque do PSG, onde o Dembélé driblou o zagueiro e fez 2 a 1, onde finalizou o primeiro tempo com 2 a 1 PSG. Aos 11 do segundo tempo, o Chelsea empatou. Pedro partiu pela esquerda em velocidade, cruzou para Enzo Fernandes finalizar, 2 a 2. Aos 28, numa braga do goleiro do Chelsea, deu a braga, sobrou com Vitinha, categoria pura de cobertura, 3 a 2 PSG. Aí no final do jogo, o jogo descambou, né? Kvaratskhelia aos 40 chapou no ângulo, 4 a 2.
E no último lance, num contra-ataque, né, o Kvaratskhelia faz o segundo dele, o quinto do PSG, e fecha o placar. 5-2 PSG. No início eu tinha falado que tinha sido 5-3, mas foi 5-2 PSG. Então, desculpa aí pela falha. O jogo foi 5-2. Então, o que esperar desse jogo da volta? PSG e Chelsea. Se o PSG quiser jogar bola, o PSG passa para as quartas. O problema do PSG é que tem dia que parece que ele não quer jogar. Tem preguiça de jogar ou escolhe os jogos para jogar. Eu acredito que o PSG vai escolher o jogo contra o Chelsea para jogar bola. E dessa forma dificulta para o Chelsea. E na minha visão, o PSG classifica, né, para as quartas. Então, vamos fazer um apanhado aqui, né? Os times que eu já considero classificados para as quartas de final: o Bayern, o PSG, o Bodo, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, né? Então, esses times aí eu já considero nas quartas de final pelo que fizeram nos primeiros jogos, né? Então, aguardar aí agora Leverkusen e Arsenal, Newcastle e Barcelona, Galatasaray e Liverpool, né? Para quem se juntará a esses cinco, né, que eu citei, ok? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, né? Faça o canal crescer e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!